Muito bom dia a todos, né? Que Jesus nos seja sempre inspiração nas nossas vidas. Quase que ela disse que eu faria cantando. Mas nós tivemos umas cantoras sensacionais nessa manhã, que já ajudaram-nos a abrir aí os nossos corações, né? Domingo de Páscoa é sempre um momento em que nós buscamos nos encontrar com os nossos familiares. As nossas reuniões familiares sempre são muito bem-vindas. Então, nessa manhã, nós vamos conversar um pouco a respeito da constelação familiar, uma proposta de uma obra do espírito Joana de Ângeles, em que ela começa narrando que, de fato, a família trabalha a exemplo de uma constelação, porque nós somos como planetas orbitando, girando uns em torno dos outros nessa grande constelação. Mas em 1932, o escritor inglês Aldous Huxley teve a oportunidade de escrever uma obra que tornou-se memorável àquela época. Ela chamava-se Admirável Mundo Novo. Uma das partes dessa obra versava a respeito da família, e Huxley tinha uma opinião tanto quanto estranha para aquele período de 1930, da década de 1930, porque ele dizia que nesse admirável mundo novo que deveria se estabelecer até o final do século XX, do século passado, a família não mais necessitaria de existir. Isso porque os filhos seriam gerados através de incubadeiras. O sexo seria totalmente sem compromisso. Houve um espanto muito grande das pessoas que leram essa obra, mas ela tornou-se de fato um best-seller. Na década de 1950, 1960, quando começou a surgir a tal da libertação sexual, que muitas vezes foi confundida com libertinagem sexual, alguns historiadores, alguns pesquisadores volveram os seus pensamentos à obra de Huxley, de 20 anos, 30 anos antes, e se perguntaram, será que ele não estaria certo? Será que nós não estaríamos a caminho da derrubada ou da derrocada do evento da família? Mas o tempo passou, mais de 40 anos, finalizamos o século XX e a família continua, prossegue firme no seu intento de ser esse grande laboratório de almas, como diz Joana de Ângeles. Então nós temos que prestar atenção no grande conteúdo do significado da família nas vidas de todos nós. Não fosse ela tão importante, nós até nos perguntaríamos, por exemplo, por que é que o Espiritismo, Allan Kardec, lá na questão 775 de O Livro dos Espíritos, questionou a espiritualidade de uma forma muito singela. Ele pergunta a eles o que seria... Está vendo? Deixa eu ver... A tecnologia às vezes dá uma falhadinha, ou o tecnólogo. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos também muito simples, uma recrudescência do egoísmo. Se hoje nós sabemos que os grandes males da humanidade repousam sobre o orgulho e o egoísmo, nós teríamos aí uma recrudescência de uma grande parte daquilo que nos faz mal. O Chico Xavier, o nosso saudoso Chico, dizia que o nosso lar é o local onde nós aprendemos a dividir, onde nós aprendemos a entender, a compreender. Porque quando nós compreendemos o nosso próximo e as suas mazelas e as suas dificuldades, nós passamos automaticamente a compreender as nossas próprias dificuldades. Todos nós passamos por esse tipo de experiência. É necessário que assim se faça, para que nós possamos engrandecer, aprender cada vez mais. Por sendo o grande laboratório das nossas vidas, das nossas almas, é o local onde nós devemos expandir. E como somos, nos dizeres de Joana de Ângeles, grandes aprendizes da vida, estamos sempre aprendendo, o lar é o lugar onde nós aprendemos e ampliamos a nossa capacidade de amar. E uma das músicas que foi apresentada de uma forma tão bela e singela, ela tem uma estrofe que fala a respeito do amor, que esse aí seria então o grande senhor das nossas vidas. Então o aprendizado do amor é o fato primordial
para que nós consigamos efetivamente ter uma vida e uma vida de boas novas, sempre de muita alegria. Joana de Ângeles, analisando esse aspecto da família e da sua conjunção, da sua necessidade, ela nos explica o seguinte: a família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros e favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham aqueles que se consorciam. Quando nós falamos em consorciar-se, automaticamente nos advém a ideia do casamento. O casamento é um consórcio, é até hoje o grande esteio inicial de qualquer família. É a ideia de consórcio e de casamento. E quando nós estamos prestes a consorciarmos ou a casar, o grande prelúdio, segundo Emmanuel, é o namoro. Esse namoro é composto de momentos de profunda satisfação, porque nós estamos nos conhecendo superficialmente. Nós estamos naquele período dos seres enamorados, então nós nos apaixonamos, nós acabamos nos ligando às pessoas porque gostamos, estamos aprendendo o prelúdio do amor, então nós nos consorciamos nesse grande prelúdio. Mas, no entanto, nós temos algumas ideias que às vezes nos fogem a esse ideal. O espírito Emmanuel, que tão bem escreveu o livro Sexo e Vida através das mãos do Chico Xavier, ele tem a oportunidade de grafar uma mensagem que sempre nos chamou bastante atenção. Ele fala o seguinte: a integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período do namoro, que se traduz por suave encantamento. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério se não falseássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Muitas vezes nós imaginamos, os nossos casamentos são programados antes de nós reencarnarmos. Não necessariamente. Às vezes as coisas acontecem de maneira diferente. Eu me recordo, há uns anos atrás, um primo, nós chamamos primo até por afinidade, embora não haja parentesco consanguíneo. Ele estava namorando uma determinada pessoa já havia alguns anos. E ela começou a perguntar-lhe a respeito do casamento. E ele, de forma de brincadeira, começou a dizer a ela que só se casaria quando encerrasse o curso de harpa que ele estava fazendo. Isso tornou-se uma brincadeira. Ele dizia assim: quando eu terminar o curso de harpa, e foram se passando mais alguns anos, quando a namorada descobriu que um curso de harpa levava 25 anos para ser terminado. Ela largou dele, namorou-se por outro, casou-se, ele casou-se com outra, ambos têm filhos e têm as suas famílias formadas. Então, após um período relativamente longo, imaginavam que estariam então fadados aos casamentos programados. Mas, na verdade, não é sempre dessa forma que acontece. Há um livro que não é espírita, que chama-se Dinâmica das Relações Conjugais. É um livro que nos traz uma série de pesquisas que foram feitas pelos seus escritores a respeito dessas relações conjugais, como o próprio nome o diz. Gley Costa e Gildo Katz, que são os dois autores, eles disseram, narraram, escreveram na sua obra, que se perguntarmos a alguém por que ele casou com aquela determinada pessoa e por que o casamento se desenvolve dessa ou daquela maneira, provavelmente receberemos como resposta generalidades banais, que são pouco convincentes. Eles então perguntaram, antes de escrever, às pessoas: por que é que você se casou? A maioria deles dizia assim: estou cansado de viver sozinho. Outros disseram: porque eu quero um conforto, eu quero buscar a felicidade, ou eu quero ter filhos. Em geral, a grande maioria das pessoas que foram questionadas dava uma resposta em torno da busca ligada a algum tipo de satisfação. Então nós nos perguntamos, afinal de contas, como é que acontece ou por que que nós estamos cada vez mais nos vinculando aos casamentos? Há uma história que sempre nos chama a atenção e que Camilo,
que escreveu pelas mãos do Raul Teixeira, narra num dos seus livros os desafios familiares, dizendo que há, contudo, um pensamento comum das pessoas relacionado à formação dos casais, que admite que todos os pares que se vinculam para o relacionamento a dois vieram já formados das regiões invisíveis. E uma das razões que muitas vezes nós pensamos nisso é a história da alma gêmea. Sempre há essa história romântica de que nós estamos em busca da alma gêmea. Tem um amigo que diz que é muito melhor nós procurarmos a alma gêmea do que a que geme ou do que a que algeme. Mas essa história, na verdade, começou a surgir na obra de Platão, O Banquete, quando Aristófanes comentou a respeito da existência dos seres andrógenos. Naquela época, nós éramos dotados de duas personalidades, masculina e feminina. E nós nos dávamos maravilhosamente bem. Tínhamos duas cabeças, 4 pernas, 4 braços, e éramos amigos, éramos seres afins. Os deuses acabaram ficando enciumados dessa história e resolveram então dividir os seres andrógenos, separando entre homem e mulher. E é por isso que até hoje nós vivemos em busca da tal da alma gêmea, aquela que nós perdemos quando houve a fissão entre os dois seres. Então começa a surgir uma série de teses, uma série de histórias a respeito do romantismo. O romantismo é algo que nos traz à baila uma certa segurança, um certo momento de encantamento. Mas nós tivemos a necessidade do surgimento dele a partir de um período bastante negro da chamada Idade Média, quando começou a surgir as histórias românticas, como, por exemplo, Tristão e Isolda. Mas todas elas acabam, desgraçadamente, de uma forma um tanto quanto desagradável. Na obra de Tristão e Isolda, ele está quase morto, é levado à praia porque dizem que o navio está trazendo Isolda. Quando ele percebe que era sua amada que estava se aproximando, ele fica tão feliz que morre. Ela chega à praia, ele está morto. Abelardo e Heloísa é mais tétrico ainda, porque ele era um monge e ela era uma freira. Eles se namoram e são separados pela cúria da igreja. Ela vive a namorada dele e ele dela. Ele morre antes, é enterrado. Ela, quando vem a falecer, resolve colocá-la no mesmo túmulo, para que eles ficassem juntos, pelo menos, no pós-mortem. É a ideia da falha da reencarnação. E quando abrem o seu túmulo para colocar o caixão de Heloísa, pasmem os senhores, ele estava de braços abertos esperando a sua amada. É muito tétrico para nós termos esse tipo de ideia. Romeu e Julieta acabam em desgraça. Uma finge que morre e não morre. Ele vem e morre, então ela morre logo depois. Um psicólogo norte-americano, estabelecendo esses princípios do romantismo, sem querer derrubá-lo, ele diz o seguinte: alguém já chegou a imaginar que se Romeu e Julieta não tivessem morrido naquela fase jovem, tivessem se casado, algum tempo depois ela engravida do Romeuzinho, e começa a noite a dizer assim: Romeu, eu quero comer goiabada com feijão, ou eu quero uma melancia. Ele ficaria desesperado. Aí ele cresce e eles vão ao supermercado. Ele brinca de aviãozinho no meio das gôndolas. Seria algo deprimente, porque é uma história romântica e que só poderia acabar dessa forma. Então Camilo diz que quando nós imaginamos esses aspectos puramente românticos, sem deixarmos de lado o romantismo, a cativação entre esses seres que se gostam, que se amam, nós precisamos prestar atenção, porque, segundo ele, não passa de um cochilo de observação. Às vezes nós cochilamos e não prestamos atenção. Então, alguns estudiosos dos relacionamentos conjugais espíritas tiveram a oportunidade de analisar os chamados tipos de casamento nos quais nós estamos inseridos. Enumeraram 5 tipos: afins, transcendentais, provacionais, sacrificiais e acidentais. Veja quanto tipo de casamento. Os chamados casamentos afins, na ideia dos seus idealizadores, é aquele que possui a afeição entre parceiros simples.
aqueles que por uma simpatia mútua acabam se conjugando, mas no dizer deles é muito pouco comum acontecer ainda no nosso mundo. Os transcendentais são aqueles em que se unem as pessoas para que tragam uma obra à humanidade. Nós temos um exemplo típico dentro do Espiritismo, que é o consórcio de Allan Kardec e Dona Amélie Boudet. Era muito mais velha do que Allan Kardec, mas dava-lhe uma sustentação do ponto de vista moral e intelectual gigantesca, de tal forma que pudessem trazer para nós essa grandiosa obra. Os chamados casamentos provacionais, esses são aqueles em que existem os compromissos, são os mais comuns ainda dentro do nosso mundo. Não quer dizer que nós tenhamos as expiações, mas as provas. Estamos sempre diante de prova. É muito melhor estarmos na escola do que no hospital. Então, quando nós estamos diante das provas, melhor do que diante das expiações. Então, esses casamentos provacionais são aqueles em que a maioria de nós estamos em cursos, de forma a ampliarmos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de doar, a nossa capacidade de dividir, para que possamos, ao final dessa e em outras jornadas, ampliarmos a nossa família espiritual. Aqueles chamados sacrificiais são aqueles que, de uma forma geral, são vinculados à chamada renúncia. Inclusive o livro escrito com o nome Renúncia, que conta a história de Alcione junto a Carlos. Ela preferia cuidar do pai do que casar-se com ele. Era uma necessidade, mas ela havia reencarnado sendo um espírito um tanto quanto de ordem superior em relação ao seu amado. Reencarnou para que pudesse ajudá-lo, para que ele também pudesse subir algum degrau a mais na sua evolução. E, finalmente, os acidentais. Lamentavelmente, nos últimos anos, são muitos esse tipo de casamento. São aqueles que esses pesquisadores dizem que é aquele casamento que a insensatez programou. Porque eles são vinculados simplesmente à afeição física ou afeição econômica e não há nenhum tipo de afetividade. Logo depois, as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, se desvinculando. Surgem momentos lamentáveis desse tipo de casamento. Então estamos aí diante de diversas oportunidades para analisarmos aquilo que melhor nos caberia, seja qual for o tipo do casamento dentro do qual nós estamos em cursos, é merecedor de todo o nosso empenho, para que dele nós possamos fazer o grande esteio da célula máter da nossa sociedade, que é a família. André Luiz, analisando esses aspectos consorciais, lá no nosso lar, aquele lugar, aquela colônia espiritual para onde a maioria dos espíritos querem ir, não é? E trata-se ainda de uma região umbralina, não nos esqueçamos disso, né? Mas a maioria dos espíritas gostaríamos de ir para nosso lar. Alguns anos atrás, fizeram um filme, estão agora fazendo, acho que o Nosso Lar 2, né? No primeiro filme, a maioria das pessoas que desconheciam o Espiritismo trataram como uma obra de ficção, porque buscaram simplesmente trazer alguns fatos que ligavam aos aspectos estruturais do mundo pós-mortem, do mundo das causas, mas não se preocuparam com alguns aspectos filosóficos, os quais André Luiz tomava um cuidado muito especial nas narrativas dos diálogos que trazia. Em um deles, há uma menção que sempre nos chamou a atenção, em que ele faz uma narrativa a respeito da situação desses consórcios, desses casamentos que acabam formando os nossos lares. Ele diz que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram. Quando nós estamos diante desses preparativos
nosso casamento, estamos preparando as festas, estamos preparando os aspectos legais. É sempre um momento bastante confuso, correria para cá, correria para lá. E depois que acaba toda essa correria, nós estamos juntos, o casal, e dizemos normalmente, enfim, sós. Acabou a bagunça. Mas daí começa a necessidade de nós estabelecermos a nossa estabilidade financeira, porque começam a surgir as contas para pagar. Porque aí os chamados filhos, que já não se casam tanto, que ficam na casa dos pais por algum tempo a mais, os chamados filhos cangurus, quando se casam, começam a ver que tem que pagar a conta de água, de luz, do condomínio, a gasolina, o seguro, o IPVA. Meu Deus, é uma série de coisas. A estabilidade ou falta dela financeira começa a causar algumas dificuldades, mas há também emocional. Então surge a nossa necessidade de nos ajustarmos afetivamente e estabelecermos aquele equilíbrio que é a formação do lar, aquilo que André Luiz cita de uma forma bastante dinâmica. Se nós olharmos agora essa proposta de André Luiz através de algumas figuras geométricas, né? Nós vamos entender, quem se lembra das aulas lá de aritmética, de geometria, vai se lembrar que nós tínhamos 2 eixos cartesianos. E quando nós fizéssemos o encontro desses eixos cartesianos, nós teríamos essa diagonal, a resultante. Então, segundo a proposta de André Luiz, na horizontal, na seta horizontal, marido. Na vertical, a esposa, cada um dentro das suas proposituras. E o sagrado vértice, a resultante, seria esse lar. Então nós estabeleceríamos, tanto em um caso quanto o outro, a linha dos nossos deveres. As esposas na sua inspiração criadora, os seus homens no seu grande sentimento de progresso. É a grande proposta que se faz. No entanto, quando nós percebemos algumas distorções, nós começamos a perceber, por exemplo, que nessa condição desses vértices, quando a esposa começa a se dedicar muito mais do que o marido, ou quando o marido começa a se dedicar muito mais do que a esposa, há uma certa distorção e começa a surgir os lares imperfeitos. Um tem que fazer mais que o outro para que o outro se mantenha dentro das suas linhas dos deveres. Ou então, quando a esposa se afasta dos seus deveres, ou quando os maridos se afastam das suas linhas de deveres, acaba surgindo, então, aquilo que nós denominaríamos sem lar. Mas há uma proposta ainda mais escancarada do ponto de vista de finalização. Quando nós resolvemos, então, que essas linhas dos deveres, a esposa para um lado, o marido para o outro, é o casamento desfeito. E aquilo que começou no enfim sós, termina agora simplesmente no fim sós. Acabou-se. Acabou-se o matrimônio. Então há uma dificuldade em nós nos mantermos, porque naquele período que estamos enamorados, sempre imaginamos que vamos mudar a outra pessoa. Há uma história que me narraram alguns anos atrás, de uma certa jovem que namorou-se por um rapaz que não era lá tão cavalheiresco. Ele era até meio, quem se lembra de um gibi, que passava alguns anos atrás, quando eu era jovem, não tanto tempo assim, mas era o brucutu. Era o nome dado àqueles homens que não tinham lá um legado muito romântico, muito pessoal no trato com as pessoas. Simone enamorou-se de Feliciano, um verdadeiro brucutu, mas entendeu que ela ia mudar esse Feliciano depois do casamento. Casaram-se e a coisa não aconteceu da maneira como ela gostaria que tivesse acontecido. E ele continuou mesmo o brucutu de sempre. Ela estava quase desanimada quando passou diante de uma banca de jornais e viu estampada um livro cujo título lhe chamou a atenção. Dizia assim: mude seu marido em 30 dias. Ela quase sentou-se na banqueta do jornaleiro e pediu a ele licença para folhear algumas páginas. E logo no começo dizia assim: se você não conseguir mudar o seu marido depois de 30 dias, nós lhe devolvemos o dinheiro. Ela disse: meu Deus, é tudo que eu venho pedindo a Deus nos últimos anos. Levou o livro.
Levou para casa e no primeiro dia ela leu assim: se o seu marido é daqueles que chega em casa, joga o sapato em qualquer lugar, se estende lá pelo sofá e começa a gritar: mulher, cadê o jantar? Mulher, cadê o meu chinelo? Você vá até a sala e diga para ele: essa mulher não existe mais. Ela experimentou. Feliciano chegou em casa, tradicionalmente espancando tudo que via pela frente, e começou a chamá-la. Ela apareceu na porta e disse assim: essa mulher não existe mais. E ele, para o espanto dela, ficou calado. Mas ele começou a pensar: o que é que está acontecendo? Será que ela está naquele período? Ou está ficando louca? Com louco é melhor não mexer. E ficou quieto. Ela ficou tão entusiasmada que foi para o segundo dia. Se o seu marido é aquele que quando entra no banho, no chuveiro, ele se esquece de levar a toalha e depois fica gritando: fulana, me traga a toalha. Quando ele fizer isso, você diga para ele que essa mulher não existe mais. E não é que acontece. Ele vai tomar banho e começa a berrar: cadê a toalha? E daqui? Ela aparece na porta e diz: nada feito, essa mulher não existe mais. E ele disse, mais pensativo ainda, pensando consigo mesmo: será que ela enlouqueceu de vez? Com louco é melhor não mexer. E as coisas foram se mudando. Terceiro dia, quarto dia. Uma semana depois ela passou e-mail para todas as amigas: está dando certo, ele está mudando. Vocês não acreditam no comportamento desse Feliciano, que era um brucutu. Os dias se passaram e ela cada vez mais feliz, e chegou o 30º dia. No 30º dia dizia assim: se o seu marido é aquele que espera que você acorde às 6 horas da manhã, vá na padaria buscar pão quente, coloca na mesa, faça aquele café e deixa a manteiga brilhando e quase derretida, você o avise na noite anterior: amanhã não tem café da manhã. Ela disse dessa forma, avisou Feliciano. Ela nem dormiu de tanta preocupação sobre o que aconteceria. Mas quando foi lá pelas 3, 4 horas da manhã, ela adormeceu. E às 6 horas ela acordou com o aroma do café sendo feito na cozinha. Ela não acreditava. Ela chegou na cozinha, aquele aroma do café, a mesa posta, o pão quente, a manteiga derretida. Ela sentou-se e percebeu que Feliciano não estava lá, mas havia um bilhete. E ela leu com tanto entusiasmo. O bilhete dizia assim: querida, eu mudei completamente. Ela quase começou a chorar de emoção. Aí ela continuou lendo: depois que eu me mudar, eu te mando meu novo endereço. Ninguém muda ninguém. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Então, alguns especialistas dizem que existem pelo menos 3 princípios básicos da nossa boa convivência: a comunicação, o gosto de conversar, troca de ideias, de amabilidades, nem que seja das coisas, do acontecimento do dia a dia, quando nós estabelecemos esses princípios dos ideais, a afetividade, a amizade, a solidariedade. Nós vemos casais que não conseguem ficar na sala juntos assistindo televisão, pelo que quer que seja. Daqui a pouco começam a discutir por isso, daqui a pouco o assunto muda, vira para outra coisa. A sinceridade é o terceiro aspecto fundamental, é a chamada essência do homem moral. A sinceridade, como nós tratamos as coisas. As lendas budistas, as lendas que nos falam a respeito do comportamento dos seres orientais, às vezes são mesmo fascinantes. Uma delas trata da história de um príncipe que deveria desposar uma jovem sob o pedido de sua mãe, porque dizia: você é o príncipe consorte, em breve serás o rei, precisa desposar alguém. Ele diz assim: mas minha mãe, eu não confio em ninguém, não acredito em ninguém. Ela disse: mas você tem que desposar. Então ele resolveu fazer uma experiência. Ele disse às jovens do reino que ele daria num determinado dia uma semente de uma determinada flor a cada uma delas. E aquela que, passados 6 meses, lhe entregasse o vaso mais vistoso, seria então a escolhida. Uma jovem que era filha de uma serviçal do palácio disse assim: minha mãe, a senhora sabe que nós vivemos aqui desde que eu sou criança, e eu sempre fui apaixonada pelo príncipe. É a minha chance. Ele disse: mas minha filha, seria muito difícil que você conseguisse esse intento. Ela disse: não importa, eu vou tentar.
Se ele diz que é para todas, eu vou tentar. No dia agendado, no dia marcado, as jovens se reuniram diante do palácio e o príncipe começou a distribuição daquelas sementes. Distribuiu a mais de 30 moças que estavam naquele momento buscando o príncipe consorte. Decorridos o prazo dos 6 meses, a jovem filha da serviçal disse: minha mãe, eu não sei mais o que fazer. Olha o meu vaso. Eu plantei, eu coloquei adubo, eu aguei, eu rezei, e nada, nenhuma flor, nada, nem um capim magro. Diz: pois filho, eu lhe disse para que tomasse cuidado. Diz: está bem, mas eu vou levá-la assim mesmo. Quando era o dia da apresentação, ela ficou extasiada com os vasos que se apresentavam. Todos eles, um mais vistoso que o outro, flores maravilhosas de todas as espécies, vaso gigantesco, maior do que as próprias moças que o apresentavam. Então o príncipe começou a desfilar diante daqueles vasos e deparou-se diante do vaso sem nada. E disse assim: essa é a minha escolhida. Ninguém entendeu, as moças se revoltaram, disseram: mas como é que o senhor pode escolher? Olha o vaso dela, não tem nada, olha os nossos. Ele disse assim: pois é, todas as sementes que eu distribuí, elas eram totalmente estéreis. Vocês me enganaram. Então a sinceridade daquela jovem foi com que fizesse com que ela ali estabelecesse o seu vínculo. Então a sinceridade é um dos princípios fundamentais. Então, quando nós estamos envolvidos nesses princípios básicos da convivência, surge dentro da nossa estrutura familiar nada mais, nada menos do que os nossos filhos, sejam eles naturais ou sejam eles adotados, não importam. São aqueles que são trazidos aos nossos braços para que nós possamos, como diz Joana de Ângeles, estabelecermos então o chamado princípio da educação. Aquela que Allan Kardec leva em consideração de uma forma fascinante nas suas obras, em especial no Livro dos Espíritos, dizendo que não basta nós termos a educação formal do aprendizado da matemática, da geografia, da história, das ciências, todas elas importantes, mas a educação, aquela que transforma as pessoas em homens e mulheres de bem. Então dizia, ou diz Joana de Ângeles, que é um dos fatores essenciais, até quando Jesus, de uma forma muito sublime, disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porque Joana de Ângeles diz que a criança é uma argila moldável, aquela que aguarda as mãos de um diligente oleiro para que lhe dê forma e lhe dê estrutura. O oleiro somos nós, a argila são as crianças. Elas vêm a nós para que nós possamos dar a elas as condições educacionais. Pitágoras dizia que se nós educássemos as crianças, jamais precisaríamos fazer o que não deveríamos com os homens adultos. Não precisaríamos prender os adultos, não precisaríamos punir os adultos. Bastasse que criássemos um sistema de educação. Então Joana de Ângeles sugere para que nós estabeleçamos os princípios da educação moral, da educação cultural, da educação social e da educação emocional. São 4 fatores dentre os quais nós podemos nos dedicar para que tenhamos dentro da célula máter da sociedade dos nossos lares jovens que tenham essas considerações do ponto de vista moral, cultural, social, emocional. Se nós olharmos rapidamente para cada um deles, Joana de Ângeles nos fala, por exemplo, que no lar é que começa o incomparável labor de edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais, que infundirão exemplos, a partir da forma como nós nos comportamos. Um dos mais tradicionais exemplos é aquele quando a criança escuta o pai ou a mãe atendendo o telefone e perguntando sobre alguém, e diz assim: fulano não está. E a criança pergunta: mas está. Ah, mas eu não queria falar. É uma mentira. Às vezes nós dizemos que é uma mentira branca, como se mentira fosse policromada, amarela, cor de laranja, vermelha. Não existe. Mentira é mentira.
Não existe forma de nós a disfarçarmos. Então, os nossos comportamentos é o que fazem com que haja as consequências benéficas. Os chamados koans, que são mais de 1.700 histórias narradas pelos mestres zen budistas, todas elas com um fundamento, com um teor de finalização moral, sempre nos chamam a atenção. Um deles fala a respeito de um jovem rei. Ele havia se consorciado, teve um filho, e quando o seu filho estava por volta dos 5 anos, ele estava já se aproximando dos 40 anos. E rezam as tradições budistas que o homem tem determinados períodos da vida em que ele deve servir à família, deve servir ao reino e depois buscar o encontro de si mesmo. Ele então resolveu se retirar em um mosteiro que ficava nas montanhas daquele seu reino. Avisou a sua esposa e disse assim: eu vou me retirar. E foi embora. Retirou-se. O seu filho cresceu. Quando o seu filho estava na idade de 15 anos, era o momento em que ele deveria assumir o reinado. Então a sua mãe se aproximou e disse: meu filho, agora é necessário que você assuma o reino. Até hoje eu fui regente. Ele disse assim: mas eu não posso. Eu não posso assumir o meu reino enquanto eu não conhecer o meu pai, enquanto eu não souber e aprender com o meu pai. Então eu vou fazer uma jornada à montanha sagrada e encontrá-lo no mosteiro. A mãe disse: meu filho, é uma jornada perigosa. Ele disse: não importa. Saiu, a mãe o acompanhou até a vilarejo próximo e não era permitido às mulheres adentrarem a montanha sagrada. Ela ficou no vilarejo, ele adentrou-se pela floresta e acabou se perdendo. Passaram-se alguns dias e ele desfaleceu de tanta fome, até que foi encontrado por um monge. O monge levou-o até o monastério, limpou o que ele estava um tanto quanto rudemente sujo, e quando viu a sua face, lembrou-se da sua infância. Mas ele não se deixou abater, ele estava um tanto quanto diferente na sua roupagem. Quando o jovem despertou, ele lhe disse: eu encontrei assim, assim, assado, explicou-se e perguntou ao jovem o que ele fazia ali. Então o jovem narrou-lhe a sua história, dizendo que queria encontrar o seu pai. O monge então lhe disse: eu conheci muito o seu pai, mas o seu pai faleceu há 10 dias atrás. Disse: mas eu não posso acreditar, depois eu vou levá-lo ao túmulo. Levou ao túmulo e disse: aqui está enterrado o seu pai. O jovem ficou bastante aborrecido, retornou, mas disse à sua mãe que era impossível que ele assumisse o seu reino. Ele então resolveu que voltaria à montanha sagrada, e aquele monge que o tinha auxiliado, que conhecer o seu pai, teria de lhe transmitir os ensinamentos que o seu pai houvera deixado. Voltou ao monastério, bateu à porta, o monge, surpreso que era o seu pai, abriu e lhe perguntou: o que é que o senhor faz aqui? Como o senhor conheceu meu pai, eu lhe dou a responsabilidade de me explicar como era meu pai, como ele agia, como ele fazia, o que ele pensava, como ele era, afinal de contas. Então dizem os monges zen budistas que a grande moral da história é que nenhum de nós foge das suas responsabilidades. Queiramos ou não, amanhã ou depois, essas responsabilidades recairão sobre nós. Então, se nós temos hoje a oportunidade de mudarmos a estrutura desses componentes que são os nossos filhos nas nossas famílias, mediante as experiências que passamos e os comportamentos que temos, que possamos infundir neles os exemplos necessários. Se nós olharmos a segunda etapa, aqui Joana de Ângeles nos fala a respeito da educação cultural. Ela diz que a educação para o trabalho merece especial atenção da família, de maneira a despertar e manter o sentido de servir e cooperar. O trabalho produz um nexo entre o indivíduo e o progresso sociocultural. Nós vivemos um momento um tanto quanto antagônico na história da nossa sociedade, especialmente a sociedade do nosso país. Nós vivemos momentos em que a maioria das pessoas aguardam que outros resolvam os nossos problemas. Pessoas que gostam de trabalhar pouco e usufruir muito. Pessoas que gostamos dos nossos direitos, mas nos esquecemos dos nossos deveres. O nosso dever do trabalho.
Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, perguntou à espiritualidade qual seria o limite do trabalho. E a resposta muito singela: o limite das nossas forças. Podemos trabalhar até o limite das nossas forças. Porque esse trabalho, como diz Joana de Andes, produz um nexo entre nós e o progresso sociocultural, o progresso da sociedade. Todos nós, com o nosso trabalho, seja ele qual for, do mais humilde ao mais importante, todos eles nos trazem um ganho social. Todos nós colaboramos para o engrandecimento pessoal e coletivo quando nós nos dignamos a esse trabalho. Uma dessas histórias fala a respeito de um monge. Esses monges são terríveis para arrumar histórias. O monge João Colobo era um jovem. Ele se encantou pelo Evangelho, e quando ele leu que Jesus havia ficado 40 dias no deserto para que ele pudesse mudar ainda mais a sua estrutura de pensamento, ele também resolveu que deveria ir para o deserto e, com certeza, ele se transformaria num anjo, sem qualquer tipo de preocupação, para que ele pudesse, angelicalmente, sobrevoar o mundo. O seu mentor disse a ele: pois bem, se você pensa dessa maneira, que o faça. Passado alguns dias, 10 dias, 15 dias, alguém bate à porta do monastério. O monge mor abre a portinhola, olha para fora, viu um homem esquálido. Ele pergunta assim: quem és? Ele disse assim: é João Colobo. Ele disse assim: impossível. Mas sou eu, Senhor. Ele disse: impossível. João Colobo foi para o deserto para virar anjo. Criou asas e deve estar voando pelo mundo. João Colobo disse assim: não fui, Senhor, sou eu. Ele abriu a porta e ele disse: pois é. É o trabalho que vai enobrecer o homem, que vai enobrecer a mulher. Se nós olharmos no movimento espírita, nós vamos ver que as pessoas que estão junto de nós, os nossos guias espirituais, são espíritos extremamente bonzinhos. Se nós lembrarmos o Chico Xavier, mais uma vez, ele narra que, certa ocasião, estava com um problema bastante grave, um problema cardíaco muito grave, muitas dores, muitas anginas. E então lhe apareceu Emmanuel e disse assim: você não vai trabalhar hoje? Ele disse: não, você não percebe que a minha vida está por um fio? Emmanuel disse assim: pois então vai trabalhar, porque o trabalho engrossa o fio da vida. E ele foi. Divaldo Franco estava numa situação lamentável também com angina pectoris, que ele disse que era uma dor insuportável. Estava recolhido. Joana de Angelis lhe aparece e disse assim: meu filho, hoje tem reunião mediúnica, você não vai trabalhar? E disse assim: mas minha irmã, que jeito que eu vou? Eu estou 95% morto. Ela disse assim: pois bem, eu estou 100% morto e vou. Então é esse trabalho, é essa educação para o trabalho, é essa educação do ponto de vista cultural. Mas Joana de Angelis não para por aí. Ela fala a respeito da nossa educação social. Ela diz que vivendo-se em sociedade, os relacionamentos entre as pessoas, em especial e genericamente entre as famílias, constituem um desafio necessário à construção da harmonia do conjunto. Não é só nós, não somos só nós dentro do núcleo familiar. Os outros núcleos familiares, as outras famílias, as outras composições laboratoriais da alma, todas elas acabam contribuindo para a vida em sociedade. Há uma narrativa disposta na internet que diz que em um determinado momento, no início ou final do século retrasado ou início do século passado, na região agreste, na região rural da antiga Inglaterra, um senhor, um jovem, que era arrendatário de terras, escutou em um pântano próximo os gritos de uma criança. Ele então correu naquela direção, percebeu que um menino, por volta dos seus 10, 12 anos, estava soterrando-se naquelas areias movediças. Ele então tomou de um arbusto, avançou e conseguiu tirar o menino daquelas areias. Levou para casa, deu-lhe um banho, deu-lhe um vestimento seu e pediu que alguém fosse avisar na casa
da sede da grande fazenda que havia encontrado o jovenzinho. Mas não deu tempo, o jovem saiu numa correria e foi-se embora. Na manhã seguinte, uma enorme carruagem estaciona diante da casa humilde. Desce um lorde e disse assim, batendo na porta, logo que foi atendido: o senhor ontem foi quem salvou o meu filho? Ele disse assim: não, eu não salvei, ele estava em uma situação ruim, eu simplesmente o ajudei. Ele disse assim: pois bem, eu gostaria de recompensá-lo. O que é que o senhor gostaria de receber? Ele disse: não preciso de nada, absolutamente nada, o senhor não se preocupe. Nesse ínterim, entrou o filho do homem, do trabalhador rural, e disse assim: se o senhor não quer, permita-me ajudar o seu filho. Eu vou levá-lo para Londres, eu vou colocá-lo nas mesmas escolas dos meus filhos. Vou dar-lhe a ele tudo o que for necessário para que ele se torne um homem de bem. O senhor não tem como dizer não. E de fato não havia como. O jovem retirou-se, foi a Londres, acabou se formando em medicina, tornou-se um pesquisador. Alguns anos depois, o jovem que havia sido salvo lá das areias movediças era o Winston Churchill, que tornou-se um grande homem dentro da estrutura política da humanidade na década de 1930 a 1940. Ele, quando estava, certa ocasião, no Irã, foi acometido de uma pneumonia muito forte. Trouxeram-no de volta para a Inglaterra, para Londres. Então, o médico, um atendente, lhe disse: há um produto novo que nós podemos aplicar-lhe para aplacar a sua pneumonia. Podemos fazê-lo? Ele disse assim: pois é, eu vou chamar o médico que criou esse remédio. Trouxe o médico, tratava-se de Alexander Fleming, que era o jovem que foi auxiliado pelo pai de Winston Churchill e levado a Londres para aprender. Aplicou-lhe a penicilina e ele salvou-se. Costumava dizer que raramente na vida alguém é salvo duas vezes por uma mesma família. Se a história é real ou não, muita gente diz que não é. Mas Danielle Fleming, quando foi questionada a esse respeito, aparentada de Alexander, disse: eu não tenho como confirmar, mas também não tenho como negar. Seja como for, a história é maravilhosa, porque trata da existência de pessoas que se auxiliam mutuamente. Se o nosso mundo passasse a ser de auxílio mútuo muito maior do que é, que bom que seria. Então, vivendo-se em sociedade, nós estabelecemos o princípio da nossa educação social. E nós teríamos, então, a quarta parte, que é a educação emocional. Segundo Joana de Ângeles, esse intercâmbio saudável de sentimentos é proporcionador de segurança emocional aos diversos membros da família, porque dessa maneira sentem-se participantes de tudo quanto tem lugar no seio do clã. Quando nós estamos emocionalmente equilibrados, nós temos como traduzir aos nossos filhos, às crianças, essa argila moldável, as informações da maneira mais escorreita possível. Porque muitas vezes nós tentamos esconder das crianças, dos nossos filhos, os aborrecimentos, os acontecimentos, quando de fato nós deveríamos narrar de forma equilibrada. Porque quando nós escondemos, eles acabam descobrindo, porque criança é uma antena parabólica extraordinária. Prestam atenção em tudo que se fala. Num desses acontecimentos, esse chamado real pelos seus anunciadores, trata-se de uma jovem garota, na época com 7, 8 anos de idade, que chamava Tessie. Ela escutou uma conversa dos seus pais. O seu irmão Ted estava doente já há algum tempo. Os pais haviam tentado de todas as formas que ele se restabelecesse. Haviam gastado toda a sua poupança e estavam conversando, pai e mãe, dizendo: nós vamos ter que nos mudar. Porque não há mais o que fazer com o Ted. Nós não temos mais como suprir as suas necessidades hospitalares. Nós vamos ter que vender essa casa e mudarmos a uma casa menor. E a mãe então comenta, assustada, dizendo: somente um milagre que poderia salvá-lo. Tessie então resolveu que ela poderia ajudar. E lembrou-se daquelas tradicionais situações em que nós guardamos as moedinhas. Ela foi lá, quebrou o seu cofre e começou a contar as moedinhas que tinha. E chegou
ao montante de $1,11. Ela tomou então daquelas moedas e correu para a primeira farmácia mais próxima da sua casa. Quando ela chegou na farmácia, o farmacêutico estava conversando com um homem que estava com um chapéu, muito bem trajado, e ela então se colocou ao lado do balcão e os dois dialogando e não prestaram atenção nela. Ela então começou a raspar o pé no chão, né, chamando a atenção, e nada. Começou na garganta, e nada. Ela bateu no balcão. O farmacêutico, já meio irritado, disse assim: mas você não vê que eu estou conversando com uma pessoa? Essa pessoa é meu irmão. Já faz algum tempo que eu não o via, permita-me conversar com ele. Ele disse que não dá tempo. Eu vim aqui correndo para comprar um milagre, porque meu irmão está muito mal. O farmacêutico olhou para ele e disse assim: mas aqui nós vendemos medicamentos, eu não vendo milagres. Ele disse assim: mas eu preciso comprar um milagre. O irmão do farmacêutico que estava ao lado, disse assim: minha filha, o que é que seu irmão tem? Ele disse assim: eu não sei, mas a minha mãe disse que só um milagre para salvá-lo. Então eu vim aqui e juntei todo o meu dinheiro para comprar esse milagre. Ele disse assim: deixe-me ver quanto você tem. Ela olhou, disse a ele: $1,11. Ele pegou o dinheiro, colocou no bolso e disse assim: acredito que seja exatamente esse o custo de um milagre. Me leve até a sua casa. Andaram, mãos dadas, por poucos quarteirões, adentraram na casa da jovem, os pais preocupados, então começaram a dialogar com o médico. Ele, que era o irmão do farmacêutico, era um grande neurologista na cidade de Chicago, Carlton Armstrong. Pegou o jovem Ted, levou-o para o hospital, fez-lhe a cirurgia, toda gratuitamente. 3 meses depois, o jovem estava restabelecido. E Tess escutou os pais novamente conversando, e a mãe disse assim: eu não tenho nem ideia de quanto custou esse milagre. E ela sabia que tinha custado $1,11. Intercâmbio saudável de informações, saber como nós nos postamos, como nós nos dignificamos. Então, Joana de Ângeles, que é necessário que nós estabeleçamos os princípios da educação compartilhada, que nós estejamos juntos para que os nossos filhos, aqueles que dependem ainda do nosso labor de educação, porque quando nós estamos diante da oportunidade dessa educação compartilhada, de Joana de Ângeles, que aquilo que nós chamamos de problemas, acabam desencadeando naturalmente o medo, que gera então a produção de mediadores químicos no nosso sistema nervoso. Nós nos desequilibramos. Mas, no entanto, quando nós estamos em conjunto lidando com esse sistema educacional, nós passamos a chamar de lição. Porque quando nós entendemos que se trata de uma lição, ela não se faz acompanhada da obrigação de se encontrar um resultado imediato. Mas ele pode sim acontecer, ele pode sim ocorrer, porque nós temos que nessa estrutura de entendermos que se trata de lição, buscarmos entender ainda melhor as lições que acontecem muitas vezes nas nossas famílias, nos transtornos de conduta, nas provas, nas expiações, nas turbulências familiares, na drogadição, nas tragédias e na desencarnação. Porque são fatores que muitas vezes desestruturam a nossa constelação familiar, que nos trazem desestruturação, desarmonia, acabam com o equilíbrio que muitas vezes nós buscamos a ter, os transtornos de conduta, das depressões, das obsessões, das provas e das expiações, das enfermidades degenerativas, as turbulências familiares, as nossas insatisfações, as drogadições. Hoje, lamentavelmente, os adictos de todas as espécies, as tragédias que nos acompanham através do ódio, do fratricídio, do parricídio, do suicídio, a desencarnação, que nós ainda insistimos em chamar de perda, mas nós não perdemos ninguém. Nós perdemos coisas, nós perdemos a caneta, a chave, mas nós não perdemos as pessoas. As pessoas falecem, desencarnam, retornam ao mundo das causas, então nós não as perdemos, nós nos separamos delas por um determinado momento, por um determinado período, mas a magnitude
virtude, da beleza, da desencarnação e da reencarnação é que nós vamos nos encontrar outra vez. Muito em breve, nós nos encontramos outra vez para que possamos estabelecer um novo começo, um novo recomeço. Então nós não temos que nos agastarmos por essas lições que a vida nos oferece. Os resultados, às vezes, não são imediatos, nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas se resolvam de imediato, agora. Às vezes não é possível, então é necessário buscarmos novamente aquilo que dissemos lá atrás: somos sempre aprendizes da vida. E a vida está sempre nos trazendo lições, para que nós possamos com ela aprendermos cada vez mais. Então Joana de Ângeles diz que essa constelação familiar é o reconhecimento de que é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser. Portanto, ela é temporária, mas ela tende a tornar-se perene na memória de seus membros. Tudo aquilo que aprendemos nessa constelação familiar, quando orbitamos em torno um dos outros, há de ficar perenemente, perpetuamente junto de nós. E ela então finaliza dizendo que o êxito da constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e de amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem, mesmo quando cada qual membro avança no rumo do seu destino, transferindo para a sociedade os benefícios de que se fez portador. Todos nós somos oriundos de tataravós, bisavós, avós, pais, temos nossos filhos, teremos nossos netos. Cada vez que nós estruturamos um núcleo familiar, ele se expande. Ele acaba se transformando um novo núcleo, mais um, mais outro, mas essa constelação não deixa de girar em torno da sociedade que acaba recebendo os benefícios daquilo que nós conquistamos. Então, para que o nosso mundo seja realmente admirável e nós possamos conviver diante dessa gigantesca constelação familiar, ao contrário do que Aldous Huxley propôs, que haveria a dissolução total da família, que nós possamos nos empenhar cada vez mais para que a célula máter da nossa sociedade, as nossas famílias, possam se perenizar diante das nossas próprias eternidades. Que possamos fazer desses momentos de vivência em comum os melhores das nossas vidas. Que Jesus, o grande esteio da sociedade, possa ser sempre inspiração para as nossas vidas. E que todos nós tenhamos sempre em nossos corações muita paz. São os nossos votos a todos.